A festa de fim de ano da empresa em Lisboa estava no auge quando Isabel, minha chefe, tropeçou no bar, derrubando uma taça de vinho tinto que se espalhou como sangue pelo chão de mármore. Eu, Ana, a assistente dedicada de 28 anos, corri para ajudá-la, mas ela agarrou o meu braço com força inesperada e sussurrou no meu ouvido: Ana, eu te amo há meses, mas não posso. Minha família me mataria. Meu coração parou. Eu, que sempre escondi meus próprios sentimentos por mulheres, vi minha vida virar de cabeça para baixo em um instante. Naquela noite de dezembro, o ar frio de Lisboa cortava como lâminas enquanto eu dirigia o carro de Isabel de volta para sua casa em Cascais. Ela, aos 35 anos, diretora executiva de uma grande firma de consultoria, sempre parecer inabalável, casada com um homem respeitável, mãe de uma filha de 7 anos, imagem perfeita da mulher bem-sucedida portuguesa. Mas ali, reclinada no banco do passageiro, com um cheiro de álcool misturado ao perfume caro, ela desabafava como nunca. Você não entende, Ana. Minha mãe é devota católica, meu pai um conservador ferrenho. Se soubessem que eu sinto isso por você, seria o fim. Eu mantinha os olhos na estrada, as mãos tremendo no volante. Como responder? Eu, órfã de pai e com uma mãe que mal aceitava minha independência, sempre reprimi meus desejos. No trabalho, Isabel era rigorosa, exigente, mas havia olhares prolongados em reuniões, toques acidentais que me faziam questionar. Agora, essa confissão abria um abismo. Chegamos à casa dela, uma vila moderna com vista para o Atlântico. Ajudei-a a entrar, ignorando o porteiro que nos olhava curioso. No sofá da sala, ela chorou, contando sobre seu casamento arranjado por conveniência social. João é bom, mas não me faz sentir viva. Você, Ana, com sua inteligência afiada e esse sorriso que ilumina o escritório. Você me faz questionar tudo. Meu pulso acelerava, eu sentia o mesmo, mas o medo me paralisava. E se isso destruísse minha carreira? E se minha mãe descobrisse e me renegasse, como ameaçara quando eu saí de casa aos 18? Sentei ao lado dela, oferecendo água, mas ela puxou minha mão para seu peito. Prometa que não conta a ninguém. Eu prometi, mas dentro de mim, uma guerra começava. No dia seguinte, no escritório em pleno centro de Lisboa, o ar estava carregado. Isabel chegou impecável, como sempre, mas evitou meu olhar durante a reunião matinal. Eu, com olheiras de uma noite insone, tentava focar nos relatórios. À tarde, ela me chamou à sala dela. Ana, sobre ontem. Foi um erro. O álcool falou mais alto. Suas palavras doeram como um tapa. Mas seus olhos traíam, havia desejo, medo, confusão. Entendo, respondi, mas não entendia. Por que recuar agora? Saí dali atordoada, caminhando pelas ruas movimentadas do Chiado, onde casais heterossexuais andavam de mãos dadas sem medo. Eu, lésbica assumida apenas para mim mesma, sentia a sociedade portuguesa me sufocando. A igreja, as tradições, as expectativas familiares, tudo conspirava contra nós. À noite, em meu pequeno apartamento em Alfama, recebi uma mensagem dela: preciso te ver. Não aguento mais fingir. Meu coração disparou novamente. Encontrei-a em um café discreto, longe dos olhos curiosos. Lá, sob a luz amarelada, ela confessou mais: meu casamento está ruindo há anos. João suspeita de algo, mas acha que é estresse do trabalho. E minha filha, Inês? Como explicar a ela? Eu ouvia, dividida entre empatia e raiva. Por que me envolver nisso? Mas meu amor por ela crescia, um fogo que eu tentava apagar. Tocamos mãos por baixo da mesa, um gesto proibido que enviava eletricidade pelo meu corpo. Vamos devagar, sugeri. Ela concordou, mas eu sabia, isso era o início de uma tempestade. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. No trabalho, mantínhamos profissionalismo, mas roubávamos momentos. Um café no intervalo, uma caminhada no parque da empresa.
Isabel abria-se sobre sua infância em uma família tradicional de Porto, onde meninas deviam casar e ter filhos. Eu sempre soube que era diferente, mas reprimi. Até você aparecer. Eu contava sobre minha luta interna, a solidão de esconder quem sou. Mas o medo nos assombrava. Uma colega de trabalho, Marta, começou a notar: vocês duas estão muito próximas ultimamente. Negamos, mas a tensão crescia. Uma noite, após uma reunião tardia, ficamos sozinhas no escritório. Isabel me beijou pela primeira vez, um beijo urgente, cheio de anos reprimidos. Meu mundo girou. Mas ao nos separarmos, ela chorou. O que estamos fazendo? Isso pode destruir tudo. Eu a abracei, prometendo que valeria a pena. Mas no fundo, duvidava. A sociedade portuguesa, apesar de progressos, ainda julgava amores como o nosso. Famílias deserdavam filhas, amigos viravam as costas. E João? Ele ligou naquela hora, perguntando onde ela estava. Ela mentiu e eu vi o preço, culpa nos seus olhos. Os meses se arrastavam em Lisboa e nosso relacionamento secreto se aprofundava em meio a mentiras e roubos de tempo. Isabel e eu nos encontrávamos em hotéis discretos ou em meu apartamento, onde podíamos ser nós mesmas longe dos olhares. Mas cada encontro trazia um peso. Ela voltava para casa com João e Inês, fingindo normalidade, enquanto eu lidava com a solidão crescente. Não aguento mais essa duplicidade, confessei uma noite, após um jantar clandestino no bairro Alto. Ela segurou minha face. Eu sei, Ana. Mas minha mãe está doente. Se souber, pode piorar tudo. Sua mãe, uma viúva devota, representava o pilar da família conservadora. Isabel temia perdê-la, como eu temia perder minha própria mãe, que vivia em Coimbra e ligava semanalmente cobrando netos. No trabalho, a tensão escalava. Uma promoção estava em jogo e Isabel, como minha superior, precisava ser imparcial. Mas nossos sentimentos interferiam. Durante uma avaliação, ela elogiou meu desempenho, mas depois, em particular, admitiu: quero-te promover, mas se parecer favoritismo, as fofocas vão explodir. Marta, a colega bisbilhoteira, já espalhava rumores. Ana e Isabel passam tempo demais juntas. Negávamos, mas o stress corroía Isabel. Ela começou a beber mais, revivendo aquela noite fatídica. Uma vez, chegou em casa embriagada e João questionou. Ele acha que tem um caso com um homem do escritório? Ela riu amargamente. O ciúme dele crescia e eu me sentia uma intrusa. Então veio o confronto familiar. Durante um almoço de domingo na casa dos pais de Isabel em Porto, sua mãe comentou casualmente: ouvi que há mais lésbicas na sociedade hoje. Que vergonha para as famílias. Isabel empalideceu e mais tarde me contou chorando por telefone. Como posso enfrentar isso? Eles me criaram para ser normal. Eu a consolei, mas minha própria mãe adicionava pressão. Ana, quando vais casar? Tens 28 anos. Escondia tudo, mas a culpa me consumia. Era certo amar alguém casado? A sociedade via nós como pecadoras, a igreja como desviadas. Debates internos me atormentavam: liberdade versus tradição, amor versus dever. Um dia, João descobriu mensagens no celular de Isabel. Não as explícitas, mas o suficiente para suspeitar. Ele a confrontou: quem é Ana para você? Isabel negou, mas a briga escalou. Ela me ligou histérica: ele quer divórcio se não parar. Meu coração se partiu. Então pare, disse, mas não queria. Escolhemos continuar, mas o preço subia. Inês, a filha, começou a notar a mãe distante. Mamãe, por que estás triste? Isabel mentia, mas via o dano. Estou traindo minha família por você, confessou uma noite. Mas sem você, não vivo. Eu respondia: e eu? Sacrifico minha paz por um amor escondido? A pressão social se intensificava.
Em uma conferência em Lisboa, encontramos ativistas LGBT que falavam de direitos e aceitação. Isabel ouviu, mas recuou. Não estou pronta para isso. Eu, mais jovem e idealista, pressionava. Precisamos assumir. Mas ela temia o escândalo no trabalho, a perda de clientes conservadores. Uma cliente importante, de família nobre, cancelou um contrato após rumores vagos. Veja o que estamos causando, Isabel lamentou. Então, a traição veio. Marta, invejosa da minha promoção iminente, espalhou um e-mail anónimo no escritório. Isabel e Ana, mais que chefe e assistente? O pânico se instalou. Isabel me chamou, negue tudo. Pelo bem de nós duas. Eu obedeci, mas doeu. Em uma reunião de emergência, ela defendeu, são calúnias. Mas depois, sozinhas, ela disse, talvez devamos parar. Meu mundo desabou. Como ela podia recuar agora? Raiva misturada a amor me consumia. Caminhei pelas ruas de Lisboa à noite, lágrimas caindo, questionando se valia o risco. O escândalo no escritório explodiu como uma bomba, forçando Isabel a tomar decisões drásticas que abalariam tudo. Após o e-mail de Marta, o CEO convocou uma investigação interna. Isabel, como diretora, foi questionada. Há verdade nos rumores? Ela negou veementemente, mas seus olhos me traíam quando eu depus. Somos apenas colegas, afirmei, sentindo um punhal no peito. Saí dali humilhada, mas o pior veio depois. Isabel me evitou por dias, respondendo mensagens com frieza. Preciso de espaço, escreveu. Espaço. Após meses de paixão? Meu orgulho ferido me fez confrontá-la em seu carro, no estacionamento. Você me usou e agora descarta? Ela chorou, não é isso. João ameaçou levar Inês se eu não provar lealdade. A malta nocê nos consumia. Isabel lutava entre o dever maternal e o amor por mim. Ser mãe significa sacrificar, disse. Eu retruquei, e ser autêntica? Viver mentindo é pior. Mas a sociedade portuguesa, com suas raízes católicas, pesava, divórcio ainda estigmatizado, homossexualidade aceita superficialmente em cidades, mas não em famílias tradicionais. Minha mãe, ao telefone, sem saber, piorava. Encontrei um rapaz bom para ti em Coimbra. Menti, mas a pressão interna crescia. Sonhos com Isabel se misturavam a pesadelos de rejeição. Então, a reação. Decidi enfrentar Marta. No refeitório a encarei, por que espalhar mentiras? Ela sorriu, não são mentiras. Vi vocês no café. Neguei, mas ela ameaçou, se não renunciar à promoção, conto tudo a João. Chantagem pura. Contei a Isabel, que enfureceu, demito-a. Mas não podia, Marta tinha aliados. Em vez disso, Isabel optou pelo silêncio, o que me magoou mais. Você prioriza carreira sobre nós? Acusei. Ela rebateu. E você? Quer me forçar a sair do armário? O confronto escalou para uma briga feia em meu apartamento. Talvez seja melhor acabar, ela disse, saindo porta afora. Sozinha, refleti sobre as escolhas. Meu amor por Isabel era real, mas o custo alto, isolamento, paranoia. Liguei para uma amiga lésbica em Faro, que aconselhou, assuma ou desista. Mas Isabel hesitava. Dias depois, ela apareceu na minha porta, arrependida, não consigo sem você. Reconciliamo-nos, mas com condições, mais discrição. Porém, João descobriu mais. Encontrou um colar que eu dera a ela. A briga em casa foi épica. É uma mulher? Você é louca. Isabel negou, mas ele saiu, levando Inês para os avós. Perdi minha filha por causa disso, chorou ao telefone. Culpa me invadiu. Era eu a vilã? A família de Isabel interveio.
Sua mãe, sabendo vagamente, chamou-a: volte para João. Pelo bem de Inês. Isabel obedeceu parcialmente, voltando para casa, mas continuando comigo em segredo. A duplicidade destruía olheiras, perda de peso. Eu, no trabalho, sofria assédio sutil de colegas. Cuidado com quem anda, sussurravam. A promoção foi congelada. Frustrada, considerei demitir-me. Mas amava o emprego e Isabel. O clímax familiar veio em uma viagem a Porto. Isabel levou Inês para ver os avós e eu a acompanhei secretamente. No hotel, discutimos, conta eles. Ela recusou. Mas durante o jantar familiar, sua mãe pressionou: por que não tem mais filhos? João reclama. Isabel explodiu: porque não amo ele. Silêncio. Saiu correndo e eu a encontrei no Douro, chorando. Quase contei sobre nós. Abraçamo-nos, mas o medo venceu. Voltou fingindo arrependimento. A traição final veio como um golpe inesperado, forçando escolhas irreversíveis que custariam caro a todos. Após a viagem a Porto, Isabel distanciou-se novamente. Preciso consertar meu casamento, disse. Meu coração se quebrou. Por quê? Após tudo? Ela explicou: Inês precisa de estabilidade. E minha mãe? Ela está piorando. Mas eu via, era covardia. Confrontada, ela admitiu: a sociedade não nos aceita. Melhor assim. Saí furiosa, bloqueando-a. Dias de dor seguiram, no trabalho, pedi transferência. Mas o destino interveio: João, suspeitando, contratou um detetive. Fotos nossas em um parque vazaram para Isabel. Ele sabe tudo, ela ligou em pânico. Vai pedir custódia total. O confronto com João foi inevitável. Ele apareceu no escritório, gritando: você destruiu minha família. Isabel interveio, mas ele a acusou: traíra. Eu defendi: nos amamos. Ele riu: amor? Isso é aberração. Palavras que ecoavam os preconceitos sociais. A cena viralizou internamente, demissões ameaçadas. Isabel, pressionada, escolheu: Ana, termine isso ou perco tudo. Escolha errada. Então perca, respondi, saindo. Mas o dano estava feito, minha reputação manchada, sua família em pedaços. Inês sofreu mais. Isabel confessou: ela chora à noite, perguntando por que papai foi embora. Culpa nos consumia. Tentei reconciliação, mas Isabel recusou: vá embora. Mudei para um novo emprego em Sintra, longe. Mas o amor persistia. Meses depois, uma ligação: João pediu divórcio. Quer tentar com você? Hesitei, após a traição? Mas aceitei um encontro. Em Lisboa, no Tejo, ela pediu perdão: fui fraca. Beijamo-nos, mas dúvidas pairavam. A família reagiu mal. Mãe de Isabel deserdou-a: não és mais minha filha. Dor imensa. Inês, confusa, perguntou: tia Ana é sua namorada? Isabel explicou delicadamente, mas a menina lutava. Eu, com minha mãe, contei tudo: sou lésbica, amo Isabel. Ela chorou, mas aceitou devagar: quero tua felicidade. Contraste amargo. Mas o preço social: amigos viraram as costas, clientes fugiram. Isabel perdeu o cargo, eu, promoções. Vivíamos em um apartamento modesto, lutando. Conflitos internos: valeu? Perguntávamos. Traições passadas assombravam, confiança abalada. Uma briga: você me abandonou antes. Ela rebateu, por medo. Reconciliação, mas cicatrizes profundas.
A reconstrução veio devagar, mas com despertares dolorosos que questionavam tudo o que acreditávamos. Após o divórcio, Isabel e eu nos mudamos para um bairro progressista em Lisboa, onde casais como nós eram mais aceitos. Inês adaptou-se, chamando-me madrinha inicialmente, depois aceitando. Mas o trauma persistia, terapias familiares, noites de choro. Isabel, desempregada temporariamente, refletia: perdi tanto por amor. Foi certo? Eu respondia: sim, pois vivemos verdadeiras. Mas dúvidas morais nos atormentavam: trair um casamento, ferir uma criança, pecados imperdoáveis? A sociedade julgava, artigos em jornais sobre famílias destruídas por escolhas egoístas. No trabalho novo, enfrentei preconceitos, colegas cochichavam. Mas ganhei aliados em grupos LGBT que nos apoiavam. Isabel juntou-se a ativismo, falando em eventos, reprimi-anos por medo. Não façam o mesmo. Seu despertar inspirava, mas custava, família distante, mãe recusando contato. Uma visita falhou, volte quando for normal. Dor crua. Eu, com mãe reconciliada, via o contraste, aceitação possível, mas rara. Alto trão final, João, em corte, lutou por custódia. Ela, instável, alegou. Isabel defendeu: amo minha filha e Ana. Juiz, progressista, concedeu compartilhada. Vitória amarga, Inês dividida. Celebramos, mas com peso, pagamos caro, Isabel disse. Sim, carreiras abaladas, relacionamentos rompidos, autoestima ferida. Mas o amor crescia, autêntico. Anos depois, estávamos casadas legalmente, em uma cerimônia simples. Inês, aos 10, sorria: tenho 2 mães. Família de Isabel amoleceu levemente, mãe enviou carta: rezo por ti. Despertar coletivo, sociedade mudava, mas devagar. Nós, sobreviventes, questionávamos: as escolhas valeram? Foi certo priorizar o amor próprio sobre as expectativas sociais, mesmo que cause dor aos inocentes?